Agora, por outro lado, se há toda essa discussão em relação à segurança de crianças e adolescentes sobre o que elas estão consumindo e como essas plataformas, por privilegiarem conteúdo cada vez mais extremo, levam as crianças e muitos desavisados também, burro-velhos, a consumir coisas cada vez mais agressivas, cada vez mais intolerantes. E aí a gente já entraria também em toda a questão de discurso de ódio na web, nas redes sociais, de racismo, xenofobia, misoginia, enfim. Né, os discursos de ódio, de intolerância de uma forma geral, e o quanto as nossas crianças podem estar sendo sugadas para esse tipo de conteúdo justamente pela maneira como o algoritmo é programado para manter a pessoa ali assistindo cada vez mais e mais. Então é todo um debate que nós já tratamos aqui no canal inúmeras vezes em cada uma dessas camadas, pela questão psicológica, pela questão do algoritmo, pela questão de como essas plataformas são programadas para entregar conteúdo. Nada disso é novidade. A grande questão aqui é a gente entender a postura do outro lado, ou seja, das plataformas digitais. Por que elas são tão resistentes a impor mecânicas, a criar mecânicas de controle, a criar restrições, a criar barreiras para que as crianças não acessem determinados conteúdos, para que as crianças tenham uma navegação mais restrita, enfim, por que eles têm essa dificuldade ou essa resistência tão grande em impor determinados limites que facilmente resolveriam, se não todos, mas boa parte dos problemas. Inclusive, a gente citou no Up to Date, né, que o CEO lá da Meta, o Mark Zuckerberg, ele falou que essa deveria ser uma responsabilidade dos ecossistemas, ou seja, de Android e iOS, o Google e Apple, que deveriam se responsabilizar em restringir o acesso. Que a plataforma não tem nada com isso, ela tem mais é que entregar conteúdo para quem estiver ali e dane-se o resto, dane-se que tipo de consequência ou que tipo de externalidade essas plataformas podem gerar. E para entender o porquê da resistência, a gente tem que entender, na verdade, o principal mercado que está por trás disso, que é o mercado de digital ads, da publicidade digital. E aí uma questão que inclusive surgiu no meu bate-papo lá no Up to Date, na live com o Lucas, mas se esse público não é um público que necessariamente consome, se eu falar de crianças e adolescentes até os 18 anos, possivelmente é um público que não consome, porque não tem dinheiro em mãos para consumir, normalmente não tem o poder de decisão ali sobre as finanças da casa, quando muito pode ser um público influenciador. E é fato que é um público que influencia bastante as famílias e na maneira como essas famílias vão consumir. Mas a grande questão que pode estar por trás dessa resistência não é, de fato, o quanto as crianças influenciam ou não esse consumo, mas sim o quanto o público até os 18 anos gera de volume, de visibilidade e de impressões e de visualizações para todas essas plataformas. Volume esse que é essencial para todas elas, para que elas continuem vendendo anúncios, vendendo espaço publicitário para anunciantes do mundo todo.